Vamos falar com estes homens que têm problemas, que fogem dele. A mulher tem problema, ela quer resolver, quer discutir, quer conversar, né? A DR é bem coisa de mulher, né, doutor Márcio? Agora o homem, ele foge, né? Boa tarde. Boa tarde, Cristina. É verdade, né? O homem, ele já não está muito adepto da discussão, né? Muito adepto da... Expor suas falhas, discutir suas intimidades, né? Ele fica um pouco mais, vamos dizer assim, com o pé atrás, né? Então, a mulher já tem esse hábito, porque ela tem costume já de cedo procurar o ginecologista para fazer suas avaliações. O homem está começando a aprender isso agora, graças à mulher. Esse mês, especialmente de novembro, um mês de conscientização, você notou diferença no volume, no consultório? Os homens procuraram mais saber, ou pelo menos fazer exames? Felizmente sim, Cristina. Nós notamos a cada ano que passa... principalmente devido a essas campanhas que são realizadas, especialmente a campanha do Novembro Azul pela Sociedade Brasileira de Urologia, os homens têm cada vez mais tomado consciência e procurando fazer seus exames no momento certo. Está dando certo esse tipo de intervenção, de procura, rádio, televisão, palestras. Nós tivemos palestras para várias entidades nesse mês. Como regra ficou assim, a idade ideal para se fazer o primeiro exame com relação ao câncer de próstata? Quando tem alguém com problema de próstata na família, a partir de quantos anos? Quando tiver, por exemplo, tem lá o irmão que tenha, o primo, o tio de primeiro grau, a pessoa tem que, ou ele é negro, a raça negra tem mais incidência, deve se procurar a partir dos 45 anos. 45. Nada impede que ele possa procurar antes, certo? Mas na média 45 anos. Se ele não tiver nenhum desses, esses fatores de risco, né, ele deve procurar a partir dos 50 anos, segundo a recomendação da SBU. Só o examinho de sangue vale a pena ou não? Então, para ficar tranquilo? Talvez essa seja a grande dúvida, né, Cristina? Alguém falou que só o exame bastava, o exame de sangue assim. lá atrás, e aí essa notícia, o homem não foi mais fazer o resto. Se ele ficar só no exame, de sangue, ele deixa escapar de 15 a 20% de câncer de próstata. Ou seja, em 15 a 20% dos cânceres de próstata, o PSA, aquele exame de sangue, é normal. Então a pessoa não pode negligenciar 15 a 20%. Então ele tem que fazer também o toque para a gente completar, então, o toque. Completar mais esse diagnóstico, certo? Para tentar completar mais. Se você fizer os dois juntos, você deixa escapar ainda em torno de 10, 12%, né? Então é uma normal. A partir de que tamanho ou tempo desse câncer é possível detectar com o toque, doutor Márcio? Infelizmente o toque também não é perfeito, Cristina, ele falha em até 40%, né? Só quando o câncer está um pouquinho mais avançado, você pode conseguir tocar um nódulo na região mais periférica da próstata, onde se localiza 75% dos cânceres. Quer dizer, quando achar, ele realmente já vai estar no estágio até... Exatamente, mas por isso que muitas vezes, às vezes o câncer pode estar no estágio avançado e ele no PSA ainda dá normal. Então o PSA é um... Puxa, verdade, pode. Exato. Um PSA, quer dizer, o exame de sangue dá normal e o cara tem o câncer lá. Sim, é por isso que eu falo, não pode só ver o PSA. A gente tem que ver o paciente como um todo. E não dá sintomas no começo. A pessoa não pode chegar e falar, olha, eu não vou procurar o médico, procurar a doença. 90% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados no início e não dão sintomas, é uma doença silenciosa. E ele afeta sexualmente o câncer de próstata? Por si só, não. Não, sexualmente o homem não vai sentir nenhum tipo de alteração. Quando ele tem o diagnóstico, é interessante que o homem fica um pouco abalado, né? Ele fica um pouco... Quando se tem uma notícia dessa, ele fica um pouco abalado, ele deixa de lado sua sexualidade, né? Não, mas por si só, o câncer não afeta a sexualidade. Sim, os tratamentos que são realizados, né? Radioterapia, a cirurgia de próstata, seja por qualquer tipo de via, vai ter sempre um impacto negativo na vida sexual. Nessas idas, buscando ajuda na questão de direção mesmo, de não estar conseguindo, o homem ele chega lá muito abalado no seu consultório? Cristina, porque muito. A impressão que dá é que a coisa mais importante para o homem é a ereção. E isso tá certo, né? Acontece muito. O homem chega muito abalado, ele acha que não tem esperança para ele, acha que ele é o único que tem esse tipo de problema, ele acha que não acontece com os outros, que só acontece com ele. Então ele chega desanimado e muitas vezes ele, vamos dizer assim, ele já caminhou
com esse problema há muito tempo, ele deixa de procurar ajuda, ele começa, vamos dizer, se acostumar com a situação, fugir da relação, aí entra o papel da mulher, que é que a mulher começa já a fazer uma certa pressão, ele fica mais preocupado, aí cada vez mais ele se afasta da mulher, ele chega mais tarde em casa, ele começa, ou seja, a fugir da relação porque ele fica com medo de falhar, com medo de procurar a parceira, né? Aí sim começa a desenvolver um ciclo vicioso, né? De medo, de complicações emocionais que vão em torno desse tipo de problema, né? O homem se afeta mais com a falta de ereção ou com a ejaculação precoce? Qualquer tipo de disfunção sexual tem um certo impacto, É? Cristina. Não podemos dizer, vamos dizer assim que talvez... Porque ele também não se satisfaz numa ejaculação rápida? Também, mas veja bem, o impacto da perda da ereção, vamos dizer assim, é mais marcante para ele, porque ele não consegue nada. Veja, ele não consegue penetrar muitas vezes, ou ele consegue ter uma ereção e não consegue manter. Então isso causa um impacto um pouco mais profundo. A ejaculação precoce, a gente está acostumado a lidar bastante com esse tipo de problema, e ele até sabe que tem isso, que ele consegue penetrar, tem uma ereção normal, mas não consegue ter controle. Menos de 1 minuto ele ejacula, menos de 10 movimentos ele já começa a ejacular. Só que isso, às vezes, ele vamos dizer assim, ele deixa delega, passar. ele deixa passar. Ele não dá muita atenção por isso, né? Porque ele consegue penetrar, mas está ejaculando rápido, pode ser que melhore depois. Então, ele negligencia um pouco a parte da ejaculação precoce. A ereção não, a ereção, vamos dizer que ele está demonstrando que ele não consegue mesmo. O termo mais usado é impotência. Então, ele fica impotente mesmo. Na ejaculação, ele não está conseguindo dar o prazer necessário para a mulher, ou ele não consegue nem sentir começar. mais o prazer, né? Mas daí sim, vamos dizer, tem um impacto negativo na mulher. A mulher também vai sentir isso porque abrevia também a sexualidade dela, o prazer dela. Então ela começa às vezes a cobrar. E quando ela cobra, vamos dizer, com mínima palavra, alguma coisinha que ela fala, aí ele se toca. O doutor Aí ele vai Viagra, procurar. ele veio para resolver essa questão da ereção. E com relação à ejaculação precoce, ele não tem nenhum tipo não tem nada que possa agir ainda para isso? Existe, todo tipo, existem remédios altamente eficazes para isso, existem remédios que foram desenvolvidos para ejaculação precoce, para retardar, ou seja, para corrigir até, fazer um tratamento para que ele possa chegar no momento e conseguir ter o controle. Eu digo para todo mundo, a ejaculação precoce tem que ter começo, meio e fim. Certo? É um tratamento que ele tem que fazer. Mas vai depender de algumas variantes. Às vezes ele tem uma ansiedade muito grande, tem que tratar essa ansiedade. Existem outras, vamos dizer, algumas outras condições que podem afetar o nosso tratamento e pode demorar mais tempo. Mas a gente sempre busca um tratamento para isso. Existem drogas efetivas para isso, existem drogas que podem, medicamentos, a orientação, às vezes é preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, orientação psicológica, tratamento. São tratamentos demorados, doutor? Vai depender, Cristina. Eu falo para todos os pacientes. Tem casos em que... tempo que ele demorou para buscar ajuda também. Porque daí tem a complicação emocional. Quanto mais tempo né? ele demora, mais vamos dizer, está engajada a complicação emocional, ele está muito inseguro, ele está com medo de ejacular rápido. E tem casos que a gente resolve em 3 meses, tem casos que a gente não consegue resolver nem em 3 anos. Então vai depender muito de cada caso. Eu tenho, não sei, eu tenho essa falsa impressão, talvez seja realmente falsa, de que o homem lançou mão do Viagra e fala, não, chegou minha solução, não preciso nenhum de um outro tipo de tratamento, vou ficar só com isso aqui. Não, Cristina, veja bem, eu digo para todos os pacientes, todo mundo tem que ter um diagnóstico, tem que ser um bom diagnóstico, não todo mundo chegar e saber a causa específica, tentar descobrir, às vezes é uma causa corrigível, muitas vezes ele precisa de um tratamento e não ficar escravo do remédio, ter que tomar um remédio, ou seja, eu digo para todos os pacientes, a gente tem que buscar um tratamento para isso, não ele tomar corre um remédio. O risco de ficar dependente, então, do Viagra, doutor? Muitas vezes, ele não procura, por exemplo, uma saída, ele vai lá, compra na farmácia ou pela orientação do amigo, fica tomando um remédio, ele começa com meio, aí passa para 1, aí passa para 1,5, 2 comprimidos, não resolve, é assim que acontece, porque muitas vezes o pênis está precisando de um tratamento e não apenas de um remédio para ele resolver naquele momento, né? A pessoa que está tomando remédio só para aquele momento, muitas vezes isso pode chegar um momento que não funcionar mais, e é o que acontece com certa frequência, aí ele nos procura. Fala, doutora, funcionava bem, comecei a tomar 1, 2, tomava esse remedinho assim, daí não começou mais a funcionar. Mas existem medicações efetivas para isso, existem tratamentos para isso, que vai depender de cada caso, né? E com relação ao diabetes, o homem, ele, com esse problema, ele é um homem que tem que ter uma atenção mais especial, em algum momento ele vai ter problema sexual? Exatamente, o diabetes é, vamos dizer assim, é o grande vilão nessa situação, né? O diabetes é uma doença que todo homem tem que tomar cuidado. Ele não pode, a pessoa que tem diabetes, mesmo que é importante a gente
ressaltar, mesmo que esteja corrigido, mesmo que seja compensado, ele pode ter problemas. O diabetes é muito traiçoeiro na parte sexual. É a doença que a gente mais tem, assim, trata hoje em relação às suas sequelas, né? Que a disfunção erétil é a maior sequela do diabetes, uma delas, né? Então a pessoa tem que tomar cuidado com isso, ele tem que procurar mais cedo, a partir do momento que ele começa a sentir que as ereções naturais não estão vindo, que as ereções matinais não estão mais vindo, que ele começa a não ter mais a capacidade de manter o pênis erétil, é o começo dos sintomas do diabetes na parte sexual, né? Mesmo controladinho esse diabetes, ele vai acabar afetando sexualmente? Sabe por quê? Muitas vezes, durante o dia, pode haver uma certa instabilidade dessa glicemia, variações. Essas variações vão minando o principal combustível do pênis, né? O pênis tem um combustível principal, né? É o óxido nítrico, para fazer a musculatura ficar mais elástica, né? Para ter uma ereção mais rígida, e muitas vezes o que acontece é que ele vai minando isso e vai acabando cada vez mais com esse combustível do pênis. E daí chega um momento em que ele não consegue nem penetrar mais quando o caso está mais grave, né? As boas notícias que chegam para a gente quando o Dr. Márcio vem ao programa é nesse sentido, né? Tudo é possível de diagnóstico e tratamento, né? Cristina, é muito simples. A pessoa tem um problema sexual, é difícil ele dividir isso com alguém, até com a própria esposa. Independente da idade hoje, Independente da idade. Tem muito jovem também que tem problema. Então é importante que se venha discutir com o médico, converse com o seu médico, converse com o seu urologista, para ele poder, muitas vezes, buscar as causas disso, ou as causas, e fazer o tratamento adequado, o tratamento que vai resolver o seu problema, né? Tá certo, bom conversar sobre isso e saber, melhor ainda, saber que você não está sozinho, né? Tem outras pessoas nessas condições e a medicina avançando aí. Doutor, obrigada mais uma vez à disposição, pela orientação, pela ajuda. Eu acho que isso é uma questão mesmo de saúde pública, né? Essa orientação para os homens, porque sexo é bom sim, gente, e faz parte da vida, né? Para que levantar de cara amarrada se a noite não foi boa, se ela dá para ter sede de prazer, não é? Cristina, a Organização Mundial de Saúde disse, né, que existem os 4 pilares da qualidade de vida, né? É lazer, vamos lá, família, trabalho e sexo. Sexo? Exatamente. 4 perninhas para montar seu barraco aí, ó, e a sua vida ser feliz. Obrigada, doutor Márcio de Carvalho, o nosso urologista sempre de plantão no programa.